Olá, gatinhos e gatinhas. Aqui é a professora Lívia de Ciências e hoje nós vamos retomar o que a gente estava falando, em aula presencial. Como falei para vocês, a partir de hoje eu vou gravar algumas videoaulas e semanalmente a gente vai ter um momento de encontro para tirar dúvidas, resolver as questões, tirar as dúvidas das questões que foram postadas e as demais dúvidas que vocês tiverem em relação à matéria. Hoje, então, nós vamos retomar, na verdade, o que a gente conversava sobre átomos, Nós paramos falando sobre a estrutura do átomo. Então, vamos relembrar algumas coisas e falar um pouquinho também, de modelos atômicos, ok? Bom, então, nosso assunto, como eu falei de hoje, é átomo. Fiz algumas coisinhas escritas aí para vocês poderem ir acompanhando. Quem gosta de acompanhar aí, vai ajudar, ok? Quem gosta de fazer suas anotações. Bom, pessoal, nós vimos, que o átomo, ele é uma estrutura, Vou pegar um desenho aqui, Ele é a menor estrutura da matéria. Nós já estudamos o que é matéria, A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E nós falamos que tudo que tem no universo ou é energia ou é matéria, Então, nós caracterizamos matérias, falamos das características específicas, das características gerais. E de que essa matéria ela é composta? Então, a menor partezinha dela é o átomo. Pessoal, esse átomo, ele vai ter, por sua vez, ser composto por partículas. Quais partículas são essas? Então, aqui, tá a representação de um átomo, ok? Então, não li que meus desenhos não são muito bons, vocês sabem disso, mas enfim, vai ajudar a entendê-los. Aqui no centro, nós temos a região que a gente chama de núcleo, aonde estão quais partículas? O que a gente chama de prótons, que são partículas que têm carga positiva. Nós temos, os nêutrons, que como o próprio nome já diz, nêutron não tem carga. E ao redor aqui do nosso núcleo, nós temos a presença, o que a gente chama de eletrosfera. Nós temos a presença dos elétrons, que vão ter carga negativa. Então, retomando, núcleo, prótons e nêutrons, sendo que prótons têm cargas positivas, nêutrons têm cargas sem carga, e elétrons na eletrosfera, que é essa estrutura ao redor do núcleo, e que tem carga o quê? Negativa. Beleza? Pessoal, então, esses átomos aqui, eles são o que formam toda a matéria, ok? E nós temos aonde que estão as representações dos átomos? Foi o que eu falei para vocês, Lembra da nossa tabelinha periódica, ó? Aqui, estão as representações que a gente fala, os elementos químicos. Então, eu tenho um átomo de hidrogênio, eu tenho um átomo de lítio, eu tenho um átomo de magnésio, hélio, oxigênio, flúor, enfim, Aqui eu tenho os diferentes elementos químicos, ok? Que ao se juntarem, ao se ligarem, vão formar o que a gente conhece como matéria. Por exemplo, eu e você somos matéria, o ar é matéria, Esse celular que eu estou gravando nesse momento é matéria. Então, eles são formados pela união desses átomos, a união, desses elementos químicos que estão aqui. E como eu disse, nós também vamos estudar e saber entender o que é essa tabelinha periódica, Bom, pessoal, mas como que se chegou à conclusão que o átomo era assim, Existe uma história, uma história por trás dessa descoberta. E é importante para vocês agora do ensino fundamental entenderem, quais são como se deu essa história, como que eles chegaram a esse modelo atual de átomo, saber que o átomo ele é composto por prótons, nêutrons, elétrons, que existe um núcleo, que existe uma eletrosfera, como que se deu isso, Então, nós temos aí, os modelos atômicos, ok? Que a gente chama de teorias atômicas. Pessoal, um dos primeiros aí, nós vamos trabalhar 4 teorias hoje, ok? Existem algumas que agregam.
Mas a gente vai deixar isso lá para o ensino médio. Nesse momento de ensino fundamental, eu quero que vocês se atenham a esses 4 modelos. Entenderem como que nós chegamos à estrutura que nós temos hoje, tá? Bom, então nós vamos falar um pouquinho das teorias atômicas, ok? Pessoal, apesar de acreditarem, né, que o átomo é dessa forma, ninguém nunca viu um átomo. Não é possível, não existe microscópio, tá, atualmente, que dê esse poder de visualização do átomo. Então, como que se chegou a esse modelo atual? Através de experimentos laboratoriais, né? Feitos em laboratórios, através de maquinário, né? Através de equipamentos, que vão dando, né? Resultados que vai demonstrando que o átomo tem essa composição, esses formatos, ok? Mas ao longo da história foi havendo mudanças. Cada um foi descobrindo um pouquinho e foi agregando ao conhecimento do outro, né? E como nós vimos, a ciência é uma matéria que ela vai mudando. De tempos em tempos vão sendo descobertos, né? Vão sendo desenvolvidos equipamentos, processos que fazem com que a gente descubra cada vez mais coisas e aprimore o nosso conhecimento. Por isso que a ciência, ela não é uma disciplina estática. O que eu estou ensinando hoje para vocês, daqui a poucos anos, de repente, né, não é mais assim, já mudou completamente. Então, por isso, né, que a ciência, ela está em constante atualização devido às suas descobertas, ok? Então, nós vamos falar o primeiro modelinho, ó. O primeiro modelinho de atômico é o modelo que a gente chama de Dalton, modelo de Dalton. Dalton foi o descobridor, né? Foi o que propôs esse formato do átomo, né? Sabendo que o átomo é a menor parte, ok? Da matéria. Então, olha, a época que ele propôs esse modelo, 1803. Vamos pensar em 1803? 1803, pessoal, como que eram os equipamentos na ciência? Olha só, né? Se hoje eu tô falando para vocês que a gente não consegue visualizar um átomo, imagina em 1803. Então, Dalton, gente, para, né, a época dele, ele descobriu bastante coisa, né? Então, ele deu aí um pontapé, ele deu a sua contribuição com a descoberta, né, do átomo que a gente é atual. Ok? O que ele imaginava o átomo, pessoal? Ele imaginava, né? Ele já falava que era a menor partícula existente, a menor parte existente da matéria, mas que ela era como uma bola de bilhar. Então, vocês vão ver essa teoria como uma bola de bilhar. Porque o que é uma bola de bilhar? Ou aqui, né, a gente conhece muito como sinuca, né? O que é uma bola de sinuca? Se você quebrar uma bola de sinuca ao meio, você vai ver que ela é preenchida, ela é uma estrutura maciça, porque ela tem material dentro e fora. Ela não é oca, ela não tem divisões entre ela, não há espaço entre elas. Ela é uma estrutura que a gente fala que é maciça. Então, Dalton acreditava que o átomo também era uma estrutura maciça, por isso que é, né, a bola de bilhar, ok? E que não tinha divisão, que ela era algo maciço, né, indivisível, ok? Ela não era formada por partículas e também que não possuía cargas, ok? Então, essa era a teoria de Dalton, ó. É a menor estrutura, beleza? Correto, isso ele acertou. Mas ele falou que era maciça e indivisível, e que não possuía carga. Hoje a gente sabe que ela não é uma estrutura maciça, que ela é divisível sim, ela é dividida em partículas e que essas partículas, por sua vez, possuem cargas, ok? Bom, quem foi o outro próximo a ele, ó? Depois de 100 anos, ó, em 1903, aparece Thomson, tá? Com o seu modelo que a gente chama de pudim de passas, né? Não sei por que pudim, né, pessoal? Eu, pelo menos, nunca vi um pudim com passas, né? Não sei, mas, por exemplo, vamos pegar... O nome é isso daqui, tá, pessoal? Vocês vão encontrar como pudim de passas, mas como se fosse um bolo cheio de passas. Não sei, né? Mas, enfim,
como é que é passas? Quando eu vou fazer um bolo, fica passas de um lado e do outro não? Fica mais dentro, mais fora? Não, ele fica o quê? Se eu pegar um pudim, né, e tacar passas lá no meio, ele vai ficar o quê? As passas vão ficar distribuídas ao longo desse alimento. Então, era assim que Thomson imaginava, ó. Ele já diz que, ao contrário, né, de Dalton, ó, que a gente viu no modelo anterior, ele fala que o quê? Que essa estrutura, ela era maciça, porém, ela tinha cargas, né? Ele começa a falar a presença de cargas, que é representado por essas passas. Só que essas cargas, elas estavam distribuídas, né? De forma aleatória nesse elétron, né? Então, nesse átomo. Logo, ele era uma estrutura o quê? Divisível. Ele tinha, né, partes, ok? E, ó, ele não falava que tinha núcleo. Ele falava que o quê? Tinha partículas, por isso era divisível, mas não tinha, né, igual a gente vê hoje, que tem o quê? Né? A eletrosfera e o núcleo, ok? Então, ele falava o seguinte, né? Que era uma esfera maciça, a esfera continuava sendo maciça, porém, ela era formada, né, por cargas elétricas distribuídas de maneira aleatória e tinha quantidades iguais dessas cargas, por isso o átomo era nêutron. Se eu tenho cargas positivas com a mesma quantidade de cargas negativas, o meu átomo se torna nêutron, né? E não tinha núcleo, ok? Bom, daí vem o próximo, ó, em 1911, já tá mais próximo, que é o Rutherford. Rutherford, pessoal, dá esse modelinho aqui que a gente vê, né? Quando a gente joga átomo lá no Google, aparece muito esse modelinho de Rutherford, que é o modelo de sistema, né, solar ou planetário, né? Aonde eu tenho, né, fazendo uma alusão ao nosso sistema solar, onde que eu tenho o Sol no centro e os planetas girando ao redor dele. Então, ele vai falar o quê? O que Rutherford, né, ele vai descobrir em relação a Thomson? Não mais, né, a um átomo maciço. Ele já vai ser dividido em partes. Então, ele já vai falar que aqui existe um núcleo, onde eu vou ter prótons e nêutrons, e eu vou ter essa eletrosfera, né, ao redor, onde eu tenho o quê? Os elétrons de carga negativa circulando. Então, ó, o modelo, ele sai de uma estrutura, né, maciça, compacta, para uma estrutura o quê? De núcleo com uma órbita ao redor, aonde vão estar os elétrons. E por último, pessoal, aqui no nosso estudo de hoje, vai aparecer Bohr, né? Que ele vai falar o quê, pessoal? Qual é a diferença dele para o modelo de Rutherford? Ele vai reafirmar as descobertas de Rutherford, né? Que existe o quê? Um núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, prótons com cargas positivas e nêutrons sem cargas. E eu tenho uma eletrosfera, onde eu tenho elétrons, mas que essa eletrosfera, ela é formada por camadas eletrônicas, ou também chamados de níveis de energia, ok? Então, agora, ó, eu tenho as camadas, ok? Eu tenho as camadas, que são 7 camadas, pessoal, que é K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma leva uma letrinha, ó. A mais próxima ao núcleo vai ser a K, e a última, que eu não desenhei 7, né, pessoal, mas são 7, vai ser a Q. Beleza? Então, pessoal, ó, o Bohr, né, tanto que, como ele reafirma o modelo de Rutherford, tem muita gente que dá o nome a esse modelo de Rutherford-Bohr, porque Bohr agora só agrega um conhecimento. Ele vai falar que essas camadas, elas têm uma energia, e que ela tem 7 camadas, onde os elétrons vão, né, se movimentar, tá?
Então, pessoal, essas, né, são as teorias eletrônicas. Hoje a gente trabalha, né, sobre esse modelo. Já existem novas propostas de modelo atômico, mas como eu disse, nós nesse momento vamos parar aqui no modelo de Rutherford-Bohr. E nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre os elétrons, os prótons e os nêutrons, ok? E o que essa carga aqui vai influenciar, né, vai caracterizar, bem como, né, essas camadas de energia aqui que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui e até a próxima.